Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a paz do Senhor. Quantas vezes nós ficamos sem saber o que fazer, o que dizer a Deus, diante de uma situação tão difícil que não sabemos como falar com Deus. Romanos 8, 26 nos lembra uma verdade que acalma o coração. Não precisamos ter uma oração perfeita ou saber todas as respostas. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não conseguimos expressar. Ele entende nossa fraqueza e nos ajuda. Hoje, pare por um minuto se você não sabe o que pedir. Apenas entregue seu coração. Ele sabe o que você precisa. Abre comigo sua palavra. Romanos 8, 26, olha o que está escrito. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, quantas vezes passamos por dificuldades que não sabemos como orar, não sabemos como pedir a Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu mesmo, algum tempo atrás, eu e minha esposa fomos ao monte, estávamos passando por uma dificuldade, fomos ao monte para orar. E quando chegamos ali, ficamos sem palavras. Ficamos uma hora sem falar uma palavra, apenas chorando, apenas agradecendo a Deus pelo que Ele ia fazer por nós, pedindo a Ele, rogando a Ele seu amor e sua misericórdia. O versículo destacado, ele tem dois pontos centrais. Ele fala sobre a limitação humana diante das dificuldades, não sabemos o que e como pedir a Deus, e a assistência divina do Espírito Santo. Como é maravilhoso ter um assistente que sabe todas as nossas necessidades. Um assistente que age diante do próprio Deus, rogando com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós mesmo quando não conseguimos expressar nossos sentimentos em palavras. Ele acolhe a fragilidade humana, mostrando que não precisamos ter todas as respostas ou uma oração perfeita para nos conectar com o Deus Todo-Poderoso. Vamos falar algumas aplicações pessoais diretas com Deus. Número 1, aceitar a própria fraqueza. Somos fracos, irmãos. Em um mundo que valoriza a autossuficiência e a aparência de estar sempre bem, o versículo nos lembra que é válido admitir que não sabemos lidar com certas situações. Seja ansiedade, luto, incertezas profissionais ou relacionais. Não precisamos fingir força. Nós vivemos um mundo onde as pessoas querem parecer sempre perfeitas, mas na realidade nós não somos assim. Então nós não precisamos fingir que temos o controle de tudo, porque não temos. Tudo está na mão dele. Entregue tudo a ele. 2, orar sem pressão. Muitas pessoas se sentem inadequadas por não saberem orar direito. Hoje podemos orar com palavras simples, com silêncio ou até com lágrimas. O Espírito Santo entende o que está no nosso coração, mesmo que nós não consigamos expressar. Irmãos, hoje parece até aquela palavra do fariseu, que ora, grita e faz gestos para que as pessoas vejam o que ele está orando. E hoje, infelizmente, ainda existem pessoas assim que querem obrigar os outros a orar com palavras bonitas, palavras rebuscadas. Eu não sou contra, não, mas a Bíblia nos ensina que o nosso Senhor, Ele é simples. Então você não fique preso a palavras, a orações rebuscadas. Ore simplesmente ao Senhor, e Ele que está no céu ouve o que está no seu coração. 3, confiar na intercessão divina. Em momentos de crise, quando não sabemos qual caminho escolher, podemos entregar nossa dúvida
a Deus, confiando que o Espírito intercede por nós de forma perfeita, alinhando nossos desejos com o propósito divino. Irmãos, confiar na intercessão divina. Como eu falei, nós passamos um período bem complicado em nossas vidas. E eu fui para o monte com minha esposa orar, buscar, falar com Deus, a missionária Lourdes, e nós chegamos ali, não tínhamos palavras para orar. Olhamos um para o outro e ficamos sem saber o que fazer. E apenas agradecemos a Deus pela angústia que nós estávamos passando naquele período. E eu creio que o Espírito Santo intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis. E por isso hoje estamos aqui para falar do que Deus tem feito em nossas vidas. Para falar de que o nosso Deus, Ele é real, Ele é verdadeiro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então seja simples, ore, fale com Deus. E se o coração está tão angustiado, apenas tenha fé, creia que o Espírito Santo está intercedendo por você. Acolher o outro na fraqueza. Irmãos, nós precisamos, assim como o Espírito nos ajuda, podemos ser apoio para quem não consegue expressar suas dores, ouvindo sem julgar, acolhendo o silêncio e orando por quem precisa, mesmo que eles não saibam pedir ajuda. Irmãos, nós precisamos acolher aqueles que estão passando por uma dificuldade hoje. Porque muitas das vezes eles, assim como nós, há momentos em que não sabemos como orar, existem algumas pessoas que também não sabem como pedir ajuda a nós. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo para ajudar outras pessoas neste dia maravilhoso. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Tu nos dá a Tua vitória, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Tu cuidas de nós, como a menina dos Teus olhos. Eu quero Te rogar, Senhor, que Tu nos ajude também a ajudar aqueles que estão necessitando de uma oração, de um período, uma conversa, apenas ouvir, Senhor. Mas que Tu nos dê a Tua sabedoria, Pai, para que nós possamos estar diante de Ti, fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado para a glória de Deus. Amém.